From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez nesta programação do Lendo, Meditando e Orando, programação que vai ao ar de segunda a sexta às 8 horas da manhã. Se você deseja receber mensagens que nós utilizamos nesta programação, basta você colocar aí no comentário o seu e-mail, que nós estaremos enviando gratuitamente para você essas mensagens utilizadas aqui nesta programação. E hoje vamos dar continuidade à nossa meditação no livro de Êxodo, no seu capítulo 7. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 16, que diz assim: Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com o Faraó pela manhã, e ele sairá às águas, e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente, e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixa o meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis me ouvir. Amado Pai Celestial, acrescente bênção, Senhor, à leitura de Tua Palavra, e que mais uma vez, Senhor, possamos ser abençoados através dela. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vimos na nossa última programação, dos versos 6 até o verso 10, aquele confronto entre Deus e Faraó. Ali, neste confronto, o Senhor estava dizendo a Faraó: eu sou o Senhor. Ele estava enfatizando a sua soberania absoluta, sua autoridade sobre todas as coisas. Porém, nós observamos na última programação que Faraó, ele não quis ouvir a voz de Deus e ele estava resistindo àquilo que Deus estava falando. E aí Deus começa, então, a falar para Faraó que ele vai tirar o povo com mão forte. E aí se inicia a parte das 10 pragas, muito conhecida, das quais nós iremos, a partir de agora, falar mais sobre elas até o capítulo 8, capítulo 9. Nós ainda estaremos tratando das pragas até chegarmos no capítulo que vem a última praga, que é a morte dos primogênitos, aonde Deus tira o seu povo com mão forte. Mas tudo isso nós vamos ver gradualmente. Então você não perca esta programação para ir acompanhando esta evolução de Deus tirando o seu povo do Egito. Mas agora nós vamos meditar do verso 11 ao verso 16, aonde após Moisés apresentar o seu primeiro sinal, que foi transformar
o seu bordão, a sua vara em cobra diante de Faraó, mesmo assim, a gente vai ver hoje a resistência de Faraó. Ele continua ainda resistindo ao poder de Deus. A falsidade e a limitação dos poderes humanos frente ao poder de Deus começa a ficar evidente. Se nós olharmos nesses versículos, nós vamos ver que os magos e os feiticeiros do Egito, eles tentaram replicar os milagres realizados por Moisés e Arão, transformando também as suas varas em serpentes. O diabo, diz o profeta de Deus para esta era, ele é um personificador. O que é um personificador? Ele imita o verdadeiro a fim de tirar a atenção das pessoas daquilo que é correto. Por isso, meus irmãos, que nós devemos ter discernimento de espírito. Nós temos que discernir, isto é, enxergar além daquilo que é aparente, para podermos então andarmos no caminho correto do Senhor. Porque se você não tem discernimento, não tem a sabedoria divina, você pode ser iludido por um bom sermão, você pode ser iludido por companhias, você pode ser iludido por trocas, sim, bons carros, boas casas, boa vida, e achando que através de tudo isso está agradando a Deus. Precisamos realmente, nesta era final, também que Deus nos dê discernimento para sabermos o que é certo e o que é errado. E este discernimento só pode vir através da palavra de Deus. Porque como nós vemos aqui nesses versículos, existem imitadores que podem imitar os sinais e as maravilhas feitas por Deus. Só que houve uma diferença aqui. Se nós parássemos agora, daria a impressão que Moisés e Arão perderam. Foram até lá, entregaram a mensagem de Deus, na autoridade de Deus, porém, não adiantou, porque aqueles magos ali também conseguiram fazer a mesma coisa que eles. Só que tem um detalhe. A vara de Arão engoliu as varas dos magos. Irmãos, quando nós olhamos para passagens como essa, nos faz lembrar que os poderes humanos, por mais impressionantes que eles possam ser, que os dons humanos, por mais impressionantes que eles possam parecer, eles são limitados. Não há nada que pode se igualar ao poder de Deus. Então, você não tem que temer os imitadores, aqueles que tentam diminuir a sua fé, aqueles que tentam te atacar como atacaram a Noé. Eles tentaram diminuir a fé de Noé, você sabia? Falando que ele era um velho caduco, que aquilo que ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. É isso que o inimigo muitas vezes tenta fazer contra nós, quando estamos no plano divino, na direção divina. Então ele vem e tenta desanimar a nossa fé. Ele tenta nos limitar na nossa fé. Mas não podem igualar ao poder de Deus que está em nós, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso, nós devemos ter cuidado para não confiar na sabedoria e na força humana, mas, ao invés disso, devemos confiar totalmente em Deus. Nós podemos ver que Moisés e Arão estavam confiados em Deus. Tão confiados em Deus que eles não retrocederam. Não. Mesmo quando eles viram ali os magos do Egito fazendo também o mesmo milagre, eles não retrocederam porque eles sabiam quem estava com eles. Eles sabiam o verdadeiro poder que estava com eles. Então, próximo passo
é que Deus faz tudo com um propósito. Deus realizou esses sinais e maravilhas, tanto diante de Faraó quanto do povo ali. Para quê? Para que Deus estava fazendo aquilo? Era para revelar o seu poder e a sua autoridade. Deus sempre, irmãos, opera através do poder sobrenatural. Os milagres, eles serviam como evidência de que a libertação de Israel era obra de Deus, não era obra do homem. Não era o homem Moisés, o homem Arão, tirando o povo do Egito, mas sim era a obra do Deus Todo-Poderoso, um único e poderoso Deus. Então, nós aprendemos que Deus muitas vezes usa os sinais e maravilhas para fortalecer a nossa fé, para que nós possamos confiar na sua presença e nas suas ações na nossa vida. Por isso nós devemos estar atentos aos sinais de Deus e reconhecer estes sinais de Deus em nossa vida. Como é bom confiar num Deus Todo-Poderoso. Você pode confiar também nesta hora naquilo que você precisar, naquilo que você necessitar, nesse Deus Todo-Poderoso. Mas a teimosia e a dureza do coração de Faraó nos chama a atenção aqui também. Ao ver que os magos puderam imitar aquilo que os servos de Deus estavam fazendo, Faraó endurece o seu coração. Mesmo depois dele testemunhar os milagres de Deus, Faraó permaneceu obstinado. Ele não se submeteu à vontade de Deus. Seu coração continuou endurecido. Como nós somos alertados, meus irmãos, para não sermos teimosos nos nossos corações, para não resistir à voz de Deus. Quando você resiste à voz de Deus, tem consequência. Não resista à voz de Deus falando com você hoje. Se você está afastado da comunhão, se você está afastado dos caminhos do Senhor, não endureça o seu coração. Não resista à voz de Deus, mas que através desta programação você possa ser tocado e que Deus possa te abençoar e que você possa arrepender-se dos seus pecados. Não seja como o Faraó, que endureceu o seu coração. Mesmo quando o Faraó viu a manifestação do poder de Deus. Nós devemos estar vigilantes, humildes, dispostos a obedecer à vontade de Deus e responder ao seu chamado. Mas Faraó, ao ver ali que aqueles milagres puderam ser reproduzidos, mesmo que a serpente gerada por Arão tivesse ali engolido as outras serpentes, o coração de Faraó continuou endurecido. Sim, nós vemos aí no verso 13, no entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Muitas pessoas se decepcionam com a igreja, com o sistema religioso. Mas eu te digo, Deus não está no sistema religioso. Deus está falando ao seu coração nesta hora. Não endureça o seu coração. E nós começamos a perceber que Deus, ele vai mostrar, ele nos mostra aqui, melhor dizendo, que a falsidade dos poderes humanos. Os poderes humanos são falhos. A sabedoria humana é falha. Não tem como ela alcançar o poder de Deus. Não se apoie no braço de carne. Não faça como o Faraó. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem A Junção do Tempo, ele nos diz assim: eles tinham alguns velhos adivinhadores lá embaixo, chamados de Jane e Jambres,
que se levantaram, e eles podiam jogar as suas varas no chão e transformá-las em serpente, e assim por diante, e fazer exatamente como eles fizeram. Mas Deus vindicou quem era Deus. Oh, meus irmãos, Deus sempre fica ao lado dos seus filhos. Você não precisa ter medo. E o profeta continua: eles podiam trazer pragas, mas eles não podiam realizar a cura divina, porque somente Deus pode curar. Eles podiam fazer aparecer um tumor, mas não podiam tirá-lo. Deus estava em seu poder ali, para mostrar que a verdadeira cura divina era seu milagre, para provar a onipotência na junção da estrada. Os egípcios chamaram os tumores, mas eles estouraram em si mesmos. Mas os servos de Deus podiam tirá-lo. Por quê? Eles podiam imitar, mas eles não iriam conseguir alcançar os seus objetivos através da imitação, porque Deus tem o poder supremo. Oh, meus irmãos, nos foi ensinado também, preste bastante atenção, nos foi ensinado que nesses últimos dias que haveria a mesma coisa. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, do mesmo modo, estes resistirão à verdade. Homens de mentes perversas, concernente à fé, como eles fariam, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, irreconciliáveis, incontinentes, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Oh, em que dia estamos vivendo? No fim da estrada, no fim da era. Deus está provando isto. Que dia maravilhoso para nós vivermos. Então não endureça o seu coração. Você que ouve esta programação, deixa Deus falar dentro da tua alma. Deixa Deus falar, não na sua cabeça, mas deixa Deus falar em seu coração. Deus os abençoe, Deus vos guarde, Deus os proteja. Vamos orar. Amado Pai Celestial, aqui nós estamos, Senhor, pedindo que o Senhor nos guarde, nos proteja desses espíritos enganadores que tentam iludir o teu povo, Senhor, e tirar o teu povo da verdade. Esses espíritos que vêm endurecer o coração de alguns, Senhor. Mas nesta hora, nós te pedimos, cada um de nós, através desta programação, nós fazemos esta corrente de fé, pedindo ao Senhor misericórdia divina, que os corações possam ser amolecidos através do fogo do Espírito Santo, e que cada um, Senhor, que ouve esta programação, que porventura está desviado dos teus caminhos, que porventura está afastado do caminho do Senhor, que eles possam reconhecer que só o Senhor é Deus, e que eles possam voltar ao aprisco do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus, amém. Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os proteja. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.